Você já ouviu falar em Barbara Anderson? Barbara Anderson, ela trabalhou na sede mundial das Testemunhas de Jeová. Inclusive, ela pesquisou para o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. E também ela participou de escrever artigos para a revista Despertai. Agora, Barbara Anderson, ela fez uma denúncia muito séria na década de 90 contra a Torre de Vigia. Qual foi essa denúncia? Ela descobriu documentos secretos onde a organização não relatava casos de pedófilos nas congregações. Então ela descobriu esses documentos e levou isso a público. Então veja o que ela diz. Book, Jehovah's Witnesses, Proclaimers of God's Kingdom. And then I wrote 7 articles for the Awake magazine. The conclusion of my stay was spent in doing research, extensive research about the issue, which was becoming a serious problem within the religion. It was child sexual abuse, and it was something that was going on throughout the entire world within the religion. I gathered evidence of this, and it was presented to the governing body of Jehovah's Witnesses a few weeks after I left headquarters, and that was in early 1993. After a number of years of endeavoring to help Jehovah's Witnesses put in place good child protection policies, at the end of 1997, I quietly left the religion because I believed that Jehovah's Witnesses leaders were culpable for covering up the crime of child sexual abuse, which was committed by Jehovah's Witnesses molesters. The leaders actually covered this up because they didn't report child abuse to the authorities. In addition, I knew that men who were known to have been convicted of child abuse in the past were being appointed to responsible positions in congregations all over the world. They claimed repentance, but once they were in these positions, they continued molesting. In 1999, I decided to make the world aware of the Jehovah's Witnesses leaders' irresponsible and negligent behavior, hoping that this way their governing body would change some of their policies and practices that did not protect children, but protect as pedophiles. Isn't that awful? But how would I do this? Well, I decided to break the 11th commandment, thou shalt not go public. In early 2001, I flew to New York City to be interviewed for a TV documentary to be shown on NBC's Dateline program discussing the Watchtower Corporation and how badly it managed child sexual abuse perpetrated by Jehovah's Witnesses. The broadcast aired May 28, 2002. However, on May 19, 2002, the Watchtower disfellowshipped me for causing divisions in the organization when they learned of the date of the upcoming broadcast. Agora vamos observar qual é o ensino atual da Sociedade Torre de Vigia com relação a essa questão de abuso de menores. Veja o que é dito pela própria organização, principalmente a partir de 2019, na revista A Sentinela. O corpo governante me pediu para falar de outro assunto que posso dizer, como pai de 2 filhos, acho muito importante. O assunto é o abuso de crianças e os terríveis efeitos que isso pode causar nessas inocentes vítimas.
Como organização, qualquer tipo de abuso infantil, físico, sexual ou emocional, para nós é detestável. Como deve saber, as testemunhas de Jeová têm uma posição mais firme do que a maioria das pessoas sobre qualquer forma de imoralidade condenada pela Bíblia. Mas tirar vantagem de crianças inocentes é absolutamente desprezível. Como organização religiosa, nossa determinação é manter uma firme posição contra essa conduta. Estamos decididos a proteger as crianças de qualquer tipo de abuso. Nossa posição como organização é que toda possível vítima ou seus pais nunca devem ser desincentivados de relatar o acontecido às autoridades competentes. O abuso infantil tem sido uma prática em toda a Terra e em muitas culturas já há milhares de anos. Mas foi só nos últimos 40 anos, mais ou menos, que a gravidade e o tamanho do problema se tornaram conhecidos. Isso porque hoje, agências do governo estão mais ativas em combater esse problema. Foram aprovadas leis que exigem que médicos de outros profissionais relatem qualquer caso que tomarem conhecimento. Antes, órgãos do governo, da educação e da religião eram, de certa forma, ingênuos quanto à gravidade e à complexidade da situação. Outros sabiam do problema e o encobriam. Qual é a nossa posição como organização? Um crime contra as autoridades do governo. Os cristãos devem estar sujeitos às autoridades superiores. Romanos 13, 1. Nós mostramos que estamos sujeitos quando respeitamos as leis do país. Se alguém da congregação viola uma lei e comete um crime, como o abuso de crianças, ele está pecando contra as autoridades. É verdade que os anciãos não estão autorizados a aplicar punições previstas pelas leis. Mas eles também não protegem nenhum molestador de crianças das consequências jurídicas de seu erro. O pecador vai colher o que semeou. Parágrafo 8. O que acontece quando uma pessoa peca contra outra? Acima de tudo, um pecado contra Deus. Quando uma pessoa peca contra outra, ela também peca contra Jeová. Veja um exemplo na lei que Jeová deu aos israelitas. A lei dizia que o homem que roubasse seu próximo ou cometesse uma fraude contra ele estaria agindo de modo infiel para com Jeová. Levítico 6, 2 a 4. Da mesma forma, se alguém da congregação abusa de uma criança, tirando dela a segurança que ela deveria sentir, ele também está agindo de modo infiel para com Jeová. O molestador causa um enorme estrago na reputação de Jeová. Por isso, o abuso sexual deve ser visto como ele realmente é, como um pecado grave contra Deus. Parágrafo 9. Que informações a Organização de Jeová já nos deu sobre abuso de crianças e por quê? A Organização de Jeová já nos deu muitas informações bíblicas sobre o tema de abuso de crianças. Por exemplo, vários artigos da Sentinela e da Despertai mostraram como as vítimas podem lidar com as cicatrizes emocionais do abuso sexual, como outros podem ajudar e consolar as vítimas e como os pais podem proteger seus filhos. Além disso, os anciãos receberam treinamento bíblico detalhado de como cuidar de casos envolvendo abuso de crianças. E quando é necessário, a organização revisa as instruções que os anciãos receberam e dá novas orientações. Por que tudo isso é feito? Para garantir que casos de abuso sexual de crianças sejam cuidados de acordo com a lei do Cristo. Como os anciãos cuidam de pecados graves. Parágrafos 10 a 12. A. Em casos de pecado grave, do que os anciãos precisam se lembrar? Que coisas eles levam em conta? B. De acordo com Tiago 5, 14 e 15, o que os anciãos tentam fazer?
Quando os anciãos cuidam de algum caso que envolve um pecado grave, eles precisam se lembrar da lei do Cristo. Eles têm que tratar o rebanho com amor e fazer o que Deus considera justo e correto. Por isso, quando ficam sabendo de um pecado grave, os anciãos levam em conta várias coisas. A principal preocupação deles é que nada suje o nome santo de Jeová. E eles também se preocupam muito com o bem-estar espiritual dos irmãos da congregação. Se algum irmão foi vítima de um pecado, os anciãos dão a ele consolo e ajuda. Além disso, quando o pecador faz parte da congregação, os anciãos tentam descobrir se ele está arrependido. Se estiver, eles vão tentar ajudá-lo a recuperar sua amizade com Jeová. Tiago 5, 14 e 15 diz: Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. E a oração de fé fará que o doente fique bom, e Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecados, será perdoado. O cristão que cede a um desejo errado e comete um pecado grave está espiritualmente doente. Isso quer dizer que ele não tem mais uma boa amizade com Jeová. A nota diz: doença espiritual não é desculpa para alguém cometer um pecado grave. O pecador é totalmente responsável por suas decisões e ações erradas e vai ter que prestar contas a Jeová por isso. Fim da nota. Os anciãos são, por assim dizer, médicos espirituais. Usando os conselhos da Bíblia, eles vão tentar fazer com que o doente, neste caso o pecador, fique bom e recupere sua amizade com Jeová. Mas isso só vai ser possível se a pessoa que errou estiver realmente arrependida. Fica claro que os anciãos têm uma responsabilidade muito séria. Eles se preocupam muito com as ovelhas que Jeová confiou a eles. Eles querem que todos os irmãos se sintam seguros dentro da congregação. Por isso, os anciãos agem sem demora quando ficam sabendo que aconteceu um pecado grave, como o abuso de crianças. Em casos assim, o que eles fazem? Veja as perguntas que aparecem no início dos parágrafos 13, 15 e 17. Parágrafos 13 e 14. Quando a lei exige que supostos casos de abuso de crianças sejam denunciados, o que os anciãos fazem? Os anciãos obedecem às leis que exigem que um suposto caso de abuso de crianças seja denunciado às autoridades? Sim. Em lugares em que existem leis assim, os anciãos seguem o que elas dizem. Essas leis não vão contra as leis de Deus. Por isso, quando os anciãos ficam sabendo de uma acusação de abuso sexual, eles imediatamente entram em contato com Betel para saber como agir de acordo com as leis. Os anciãos também vão explicar às pessoas envolvidas, a vítima, os pais dela ou qualquer um que ficar sabendo de um caso de abuso, que elas têm o direito de fazer uma denúncia às autoridades. Mas e se a denúncia for contra alguém da congregação e o assunto ficar conhecido na comunidade? Será que o cristão que fizer a denúncia deve achar que está manchando a reputação de Deus? Não. Afinal, quem manchou a reputação de Deus foi o molestador. Não podemos controlar tudo o que as pessoas dizem, mas é evidente que, por décadas, proteger as crianças de abuso tem sido prioridade dessa organização. Temos orgulho de nossa reputação neste respeito. E aguardamos muito o novo mundo de Deus, onde ninguém, jovem ou idoso, nunca mais será vítima de abuso. Visto que a última parte da nossa consideração falou sobre o que a Organização de Jeová tem feito para proteger as crianças de predadores, é com grande prazer lançar agora outro vídeo animado da série Torne-se Amigo de Jeová. O título é Proteja Seus Filhos.
Filhos, Jeová Deus se preocupa muito com vocês, mas algumas pessoas gostam de fazer maldades com crianças. Por isso, Jeová deu pra gente a consciência. Ela é como um alarme que ajuda a gente a saber o que é certo e o que é errado, e pode proteger a gente de perigos. Então, sua mãe e eu vamos testar o alarme de vocês, tá bom? Se alguém disser alguma coisa que faz você se sentir mal ou com medo, o que você faz? Não sei, mas não gostei. Pare! Muito bem. Fale pra ele parar. E conte pra mamãe e pro papai. Não importa o que essa pessoa fale, nunca esconda nada da gente. E se pedirem pra você fazer algo que faz você se sentir mal? Eu digo não. Isso mesmo, diga não e vá embora. E se tentarem tocar você onde não devem? Eu não deixo. Eu saio correndo. Isso, Pedrinho. Mesmo que seja um adulto que você conhece, você deve falar não e sair de lá. E você deve gritar, pare, vou contar pros meus pais. Pare, vou contar pros meus pais. O mundo pode ser um lugar bem assustador, mas vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm a sua consciência, têm o papai e a mamãe, e também tem Jeová. Como é bom ver que a organização de Jeová continua ensinando nossos jovens a como agir diante dos monstros figurativos desse mundo que tentam atraí-los para suas armadilhas. E pais, parabéns por seu grande esforço em proteger seus filhos.